Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Então vamos agora a um grupo de itens que ele perguntou várias coisas sobre o mesmo texto. Então aqui ele colocou probabilidade, colocou números complexos, ele colocou vários assuntos dentro de um mesmo texto e é este camaradinha que a gente vai trabalhar aqui agora. Então aqui ele colocou pra gente o que seria um alvo, tudo bem? Ele explica tudo isso daqui pra gente. O que eu coloquei na cor laranja equivale para a gente a pontuação que a pessoa vai atingir quando ele acerta cada uma dessas regiões. Por exemplo, se a pessoa atingir esse círculo aqui, ó, mais interior, essa pessoa vai ganhar a pontuação de 100 pontos. Agora, se ele atinge essa parte que está fora do círculo que está mais interior, e dentro desse segundo que aparece aqui pra gente, resumindo, se ele atinge essa região aqui, a pessoa ganha 60 pontos. Agora, se a pessoa atinge essa região aqui, ela atinge 50 pontos. Se ela atinge essa região, ganhará 20 pontos. Se ela atinge essa mais externa, ou seja, fora aqui desse alvo que está aparecendo aqui pra gente, esse camarada ganha 10 pontos. Ele não falou nada sobre o camarada que vai estar atingindo essa parte externa aqui para a gente. Na verdade, temos que ler o texto para saber o que ele vai estar falando sobre essa parte mais externa. Pedrinho, você apagou as pontuações, não se preocupe. O próprio texto ele afirma para a gente cada uma dessas coisas, que está aqui, olha, nessa tabela ao lado. Veja que quando você tem uma região que está dentro dessa equação, x² mais y² menor ou igual a 4, Pedrinho, mas que tipo de região é essa? É só você lembrar da equação de uma circunferência. A equação da circunferência ela é dada por isso daqui. X menos a² mais y menos b². Tudo isso daqui igual ao raio ao quadrado, onde esse AB equivale ao centro do círculo. Mas, Pedrinho, aqui não aparece nada subtraindo. Bem, então se aqui não aparece nada subtraindo, significa que todas elas vão ter o centro aqui, olha, no 0, 0, bem na origem do nosso plano cartesiano. Agora, como é que a gente faz para descobrir o raio? Basta tirar a raiz quadrada desse número que aparece aqui para a gente. Ao tirar a raiz quadrada de 4, olha quanto que obteremos? 2, que é o raio dessa daqui. Então, significa que esses números que eu coloquei em amarelo equivalem ao raio de cada um desses círculos, que já está aparecendo aqui para a gente nas equações. Olha, raiz quadrada de 4 equivale a 2. Raiz quadrada de 100 equivale a 10. Seria essa região entre o 2 e o 10. Agora, raiz quadrada de 100 equivale a 10. Raiz quadrada de 225 equivale a 15. Seria essa região entre o 10 e o 15. Ficou claro? Agora, 225, a raiz da 15. 400, a raiz da 20. É essa região entre o 15 e o 20. Raiz de 400, 20. Raiz de 625, 25. Então, é essa região entre o 20 e o 25. E, finalmente, veja que temos aqui que a circunferência tem que ser maior do que esse 25. Ou seja, quando o meu raio for superior a 25, que é essa última região que aparece aqui para a gente, temos a última pontuação. Então, para a primeira pontuação, que é esse primeiro raio que aparece aqui para a gente, temos já aqui representado na nossa tabela. Equivale a 100 pontos. Primeiro raio equivale a 100 pontos, que é esse daqui. Para o segundo raio, que é essa segunda coroa circular que aparece aqui para a gente, temos 60. Depois 50 pontos, depois 20 pontos, depois 10 pontos. A última pontuação que ele colocou aqui para a gente como 0 é essa parte externa, olha, que ficou faltando para a gente. Então, essa parte externa, se o camarada acertou qualquer uma da parte dessa região, ele vai estar atingindo o total de 0 pontos. Tudo bem? Então, isso daqui é o que a questão colocou para a gente. Agora, veja que temos aqui um quadrado mais externo, tudo bem? Isso daqui significa o limite desse alvo que ele colocou aqui para a gente.
Agora, a gente tem que ler o texto para entender melhor ainda o que ele colocou para a gente. Mas eu espero que essa explicação inicial tenha ficado claro em relação a esse desenho que ele colocou para a gente. Então, vamos lá. A figura acima mostra um alvo para o jogo de dados formado por um quadrado de lado 80. Faz sentido. Afinal, se daqui para cá temos uma distância de 40, que é esse 40 que aparece aqui para a gente, significa que para o outro lado também teremos 40, pela simetria aqui da nossa figura. Então, realmente, a gente tem um quadrado cujo lado dele mede 80 centímetros. Perfeito. Contendo 5 círculos concêntricos. Concêntricos significa com o mesmo centro. Ou seja, todos esses círculos possuem esse pontinho aqui como o mesmo centro de todos eles. E veja que esse centro equivale à origem, 0, 0. De raios iguais a 2, 10, 15, 20 e 25, que são esses valores que chegamos aqui, olha. 2, 10, 15, 20 e 25, todos em centímetros. Na figura foi inserido um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, com a origem no centro do quadrado. A forma de pontuar implicou na divisão do quadrado em 6 regiões disjuntas, ou seja, separadas, tal que as pontuações são atribuídas de acordo com a tabela, que é essa tabela que a gente colocou aqui. E essas são as pontuações, olha, das 6 regiões. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta região e, finalmente, sexta região, que é essa daqui entre o quadrado e o último círculo, tudo bem? Temos aqui associada cada uma dessas pontuações que aparece aqui para a gente. De dentro para fora, 100 pontos, 60, 50, 20, 10 e 0. Tudo bem? Continuemos o texto. Então, aqui as pontuações são atribuídas de acordo com a tabela. A pontuação atribuída em uma jogada, que consiste no arremesso de 3 dados, é a soma da pontuação obtida com o arremesso de cada dado. Ou seja, um camarada vai jogar o dado 3 vezes, aí a gente faz a soma e temos a pontuação final. A probabilidade de o dado acertar determinada região do quadrado é diretamente proporcional à área dessa região. Então, significa que se eu quiser calcular probabilidade, aqui no caso dessa nossa figurinha, só completando aqui a nossa fórmula do círculo, centro AB e raio R, né? Significa que a nossa probabilidade ela está associada à medida da área. Ou seja, se a gente quiser saber a chance de uma pessoa atingir essa área de número 1, que aparece aqui para a gente vai calcular o valor da área de número 1 e vai dividir pela área total, que nesse caso equivale à área desse quadradão que aparece aqui para a gente. Então, é isso que ele está querendo dizer para a gente, que a gente não vai estar calculando por unidades apenas esse camarada de contagem 1, 2, 3. A gente vai estar utilizando as áreas desses camaradas para poder fazer os cálculos de probabilidade. É só isso que ele quis dizer com isso. Então, quando ele coloca que a região do quadrado, probabilidade de o dado acertar determinada região do quadrado é diretamente proporcional à área, significa então que a nossa probabilidade ela vai estar associada à medida da área. É isso daqui que ele está querendo dizer para a gente. Fechou? E lembrando que probabilidade é o que você quer dividido pelo total. Então, sempre pegando a área que você quer dividindo pela área total. Tendo como referência essas informações e considerando que todo dado lançado sempre atingirá algum ponto do quadrado, ou seja, significa que se todo dado atinge um ponto do quadrado, então esse camarada ele vai ser quem? O nosso espaço amostral, que equivale à região de qualquer e toda chance desse dado acertar esse quadrado que aparece aqui para a gente, que seria o nosso alvo. O que ele pede então para a gente?
Julgue os itens de 131 a 135, assinale a opção correta no item 136, que é do tipo C, e faça o que se pede no 137, que é do tipo B. Então, realmente é um texto bem longo para a gente entender o que ele está colocando para a gente, mas nada tão impossível. Comecemos com o item de número 131. A probabilidade de um dado acertar o círculo de raio 25 centímetros é maior do que a probabilidade desse dado acertar um ponto do quadrado localizado no primeiro quadrante. Então, a nossa ideia é comparar duas probabilidades. A probabilidade do dado acertar o círculo de raio 25 e a probabilidade do dado acertar o primeiro quadrante. Então, vamos lá. Primeira probabilidade. Lembrando que probabilidade, só antes de escrever isso aqui, lembrando-se que probabilidade é a divisão do que você quer, que é o que a gente chama de evento, pelo espaço amostral, que eu vou chamar de EA. Então, isso daqui é o nosso cálculo de probabilidade. Agora, vamos a cada uma das probabilidades que ele sugeriu para a gente. Primeira probabilidade, círculo de raio 25. Para isso, a gente vai precisar calcular a área desse círculo. Vamos lá. Lembrando-se que a área do círculo é sempre dada por πr ao quadrado. Então, significa que a área desse círculo vai ser igual a π multiplicado pelo raio 25, não é? Que foi o que ele deu para a gente. Isso daqui tudo elevado ao quadrado, que vai ser igual 25 ao quadrado equivale a 625. Esse resultado, aqui a gente vai precisar multiplicar por π. Mas, Pedrinho, a questão não deu o valor do π. Considere, então, o π como 3,14. Se ele não deu o valor, considere como 3,14. Então, 625 vezes 3,14 equivale para a gente a 1962,5. Então, isso daqui equivale a 1962,5. Então, isso daqui é a área do nosso círculo. Vou colocar de laranja, pronto. Voltinha aqui. Pronto, aqui está. Então, essa é a área do círculo. Agora, vamos para a segunda área. A segunda área que ele está pedindo para a gente seria a área do primeiro quadrante. Agora, um camarada que está localizado no primeiro quadrante equivale a um camarada que está nessa região aqui, olha, que eu vou destacar para você de azul. Aqui está. Resumindo, é um camarada que está neste quadrado, no lado superior direito. Veja que é um quadrado de lado 40. Então, basta a gente calcular a área desse quadrado. Com isso, então, teremos que a área do primeiro quadrante equivale à área de um quadrado, ou seja, L ao quadrado. Então, a área desse primeiro quadrante, no caso aqui da nossa questão, equivale ao 40 elevado ao quadrado. 40 ao quadrado equivale para a gente a 1.600 centímetros quadrados, que é o que a gente está trabalhando, não é? Agora, é interessante que a gente calcule o que seria o nosso espaço amostral. O espaço amostral para toda e qualquer situação aqui do nosso problema, na verdade, vamos colocar para quase 100% dos nossos problemas, equivale a qualquer ponto que esse camarada pode atingir com o dado. Bem, se é qualquer ponto que ele pode atingir com o dado, equivale à área do quadrado maior. Como esse quadrado maior, ele possui para a gente um lado de 40 mais 40, resumindo, 80 centímetros, então, como área total, teremos 80 ao quadrado, que vai equivaler ao nosso espaço amostral. 8 ao quadrado dá 64, duplicando-se o zero, 6.400. Agora, fazendo o que a questão pediu, vamos comparar as probabilidades. A probabilidade de número 1 equivale para a gente ao quê? A 1962,5, que é o que eu quero, dividido pelo total, que é 6.400. A probabilidade de número 2 equivale para a gente a 1.600, dividido por 6.400.
que é o meu espaço amostral. Veja que ambos têm o mesmo espaço amostral, tudo bem? Que pode atingir qualquer uma dessas regiões. Então, esse daqui é o resultado da primeira probabilidade, esse daqui é o resultado da segunda probabilidade. Agora, o que a questão está pedindo para a gente fazer? Para comparar essas probabilidades. Ele diz que a probabilidade do camarada acertar o círculo de raio 25 é maior do que a probabilidade desse dado acertar um ponto do quadrado localizado no primeiro quadrante. Então, ele está falando que essa primeira probabilidade é maior do que a segunda. Por causa disso, o nosso item está certo ou errado? Está corretíssimo. Beleza, amigo? Então, veja que não é uma questão tão impossível que ele colocou para a gente. Aqui basta a ideia de cálculo de probabilidade, que é o que você quer dividido pelo total. Agora, para a gente calcular a nossa probabilidade, não estamos contando elementos, porque segundo o texto, para calcular a probabilidade, eu vou precisar utilizar o quê? A área. O espaço amostral é sempre o mesmo, então basta comparar o numerador. Como o numerador da primeira probabilidade ele é maior do que o numerador da segunda probabilidade, então significa que a primeira é maior do que a segunda, que foi o que o item sugeriu, por isso que ele ficou correto. Tranquilo, meu amigo? Beleza isso? Se necessário, releia esse texto sozinho, depois você leia junto comigo aqui cada interpretação que a gente deu desse texto. Tranquilo, amigo? Ficamos por aqui e eu te aguardo no nosso próximo item. Até mais!